diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximou-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Nós vamos ficar aqui na primeira bem-aventurança, versículo 3. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Bem-aventurado, pois deles é o reino dos céus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, entregamos o nosso coração nas tuas mãos uma vez mais. Pai, queremos ouvir a tua voz falando conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Leva o nosso coração, a nossa mente e os nossos sentimentos a um lugar de entendimento, de revelação da tua presença, da tua plenitude. Fique à vontade, Senhor Jesus. Fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Nós aceitamos a tua palavra. Que não venha a ser, Senhor, aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Por isso, fique à vontade, flua, Espírito Santo. Nós recebemos a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, querido, fique à vontade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Essa é a primeira bem-aventurança citada por Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito. Em algumas versões é bem-aventurado os humildes. Mas no termo original do grego, a palavra é pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é parte do Sermão da Montanha. Para quem não conhece, o Sermão da Montanha é a cartilha introdutória do discipulado de Jesus. É a base para toda uma vida cristã. Se você quer entender a vida cristã, a base da vida cristã está lá no Sermão da Montanha, que foi ministrado por Jesus. Segundo alguns estudiosos, esse Sermão da Montanha demorou-se quase 1 ano para que Jesus pudesse ministrá-lo para os seus discípulos. Tem muitas informações que podem ser abrangentes aqui no Sermão da Montanha. Mas hoje eu quero me ater a falar sobre a primeira indagação das bem-aventuranças, que é o pobre de espírito. Bem-aventurado são os pobres de espírito. E tudo que Jesus pregou no Sermão da Montanha, ele encarnou essas verdades na sua vida. Ele não pregou nada do que ele não vivesse, nada do que ele não era ou do que ele não praticasse. Jesus viveu o Sermão da Montanha. O Sermão das Bem-aventuranças foram manifestos através da vida de Jesus. Por isso que eu digo que Jesus, ele é incomparável. As suas palavras são tesouros, as suas obras são maravilhosas, a sua vida foi um espetáculo ao mundo, a sua morte foi tragada pela vida, por se tratar de um sacrifício de amor, e a sua morte e a sua ressurreição é a prova de que a sua maneira de viver anulou o poder da morte. A morte foi tragada pela vitória, porque a vida de Jesus atestou isso. E ele conhece o coração de todos os homens. E por isso, querido, ele é a única pessoa qualificada a nos ensinar sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa aquele que goza da ventura, ou seja, aquele que é bem afortunado, ou seja, feliz. Bem-aventurado significa feliz. E se tem alguém que pode nos ensinar sobre felicidade, é Jesus. Por isso que o tema da mensagem hoje é a verdadeira felicidade. Amém? Se você quiser anotar aí nas suas anotações, que tem gente que é inteligente, que traz papel e caneta para anotar o que o pastor vai pregar. Hoje o tema base é a verdadeira felicidade. Bem-aventurado significa feliz, aquele que goza de boa ventura. O que é feliz?
E a fé cristã é a religião da felicidade. Amém, irmãos? Não existe erro em querer ser feliz. Ser feliz é uma coisa boa. Quem não quer ser feliz, irmãos? Quem não busca felicidade? Está na nossa natureza criacional. Nós nascemos com essa tendência de buscar a felicidade, porque Deus criou o homem para ser feliz. Deus não criou o homem para ser infeliz. Deus não criou o homem para ser frustrado. Deus não criou o homem para ser depressivo. Deus não criou o homem para ser rancoroso. Deus criou o homem para ser feliz. Amém? E nós percebemos hoje que o que tem mais atingido a sociedade, nós podemos espiritualizar isso, é a infelicidade. A doença do século é a depressão. Depressão é a doença do século. A infelicidade é a causadora dos principais males hoje no mundo. É chamado de psicossomática pela ciência, porque acontece na mente, materializa no corpo. A infelicidade leva pessoas a se drogarem. A infelicidade leva pessoas a se embebedarem. A infelicidade leva as pessoas a se mutilarem, a se prostituírem, até se prostituírem, porque são infelizes e tentam suprir carência na prostituição, no sexo. A infelicidade leva as pessoas às agressões, a matar, a se matarem, tirarem a própria vida. E uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostra que os casos de depressão têm aumentado 18,4% desde 2005. Desde 2005. É quase que 20%. E que até 2020, nessa pesquisa, foi apontado que essa doença será a enfermidade mais incapacitante em todo o mundo. A doença mais difícil de ser tratada. No Brasil, mais de 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por causa de depressão, em 2016. E na pesquisa que eu fiz, entre 200 doenças e lesões, a segunda que tem causado invalidez em todo o mundo, está em segundo lugar, é a depressão. Ela fica atrás apenas da dor nas costas. Dor nas costas é uma coisa que, comum pra caramba. A depressão fica atrás apenas da dor nas costas, no mundo inteiro. Por quê? Porque essa é a arma mais letal para deturpar aquilo que Deus criou. Porque Deus não criou você para ser infeliz. Deus criou você para ser feliz. Amém? E o diabo, o inimigo de nossas almas, existe uma guerra espiritual. E ele trabalha para que o nosso senso interno, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso sentir, ele viva debaixo de transtornos, para que você não goze da felicidade, para que você não viva o propósito de Deus, porque uma pessoa infeliz nunca vai viver o propósito de Deus. Só uma pessoa feliz pode viver o plano de Deus na sua vida. Agora, se o homem foi criado para ser feliz, então por que esse prognóstico no mundo? Por quê, pastor? É simples. Porque o pecado afetou a ordem natural da criação. O pecado fez com que o homem se tornasse caído, e isso afetou a ordem natural, não só da sua origem, mas também do seu destino. 1 João 2,16 diz que tudo que há no mundo é o quê? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. É um desejo louco por ser feliz e alcançar a felicidade de uma forma inversa. Estamos invertendo os valores. Você nunca vai ser feliz adquirindo bens. Você não vai ser feliz satisfazendo a carne. Você não vai ser feliz elevando o seu ego. Isso é uma mentira. Isso é concupiscência. E a Bíblia diz que nós somos enganados e somos engodados pela nossa própria concupiscência. Se tem alguém que te engana facinho, é a concupiscência da sua natureza. Por isso a Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa.
Mais do que qualquer coisa. Isso é muito sério. Se você tiver que desconfiar de alguém, desconfie de si mesmo, irmão. Desconfie do seu próprio coração. Não confie nele. Tem pessoas que dizem, eu estou seguindo o meu coração. Eu digo para você, não siga o seu coração. Entregue o seu coração a Deus. Deixe que Ele governe você. Paulo explica isso sobre o homem caído. Ele diz aqui em Romanos 1:24, ele diz assim: por isso Deus entregou o homem à impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação de si mesmo. Olha o versículo 25. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e os seres criados mais do que o Criador. Grave isso, irmão. O homem passou a adorar e a servir as coisas e os seres criados mais do que o Criador. E isso nos faz homens caídos. Isso nos faz escravos da concupiscência. E por isso a nossa mentalidade de felicidade está na contramão daquilo que Deus pensa. Está fora do padrão original de Deus para o homem. O propósito de Deus para o homem é que ele seja feliz. E o nosso problema não é a busca pela felicidade. O nosso problema é que nós nos contentamos com felicidade pequena. Nós nos contentamos com felicidade limitada. Felicidade superficial, terrena e passageira. Esse é o nosso problema. Deus nos salvou para uma felicidade maior. Qual felicidade? A de conhecê-lo, a de amá-lo, a de desfrutar dele por toda a eternidade. Lembra daquele episódio bíblico onde Marta está afadigada com muitos afazeres e Maria está sentada nos pés de Jesus, e ela reclamando da vida, reclamando para Jesus, porque Marta estava sentada nos pés dele. Jesus disse: ó Marta, você está afadigada com muitas coisas da vida, e Maria preferiu a melhor parte e a única coisa necessária. Repita comigo: a melhor parte e a única coisa necessária. E o que ela estava fazendo? Nada. Ela estava sentada olhando para Jesus. Ela estava sentada ouvindo Jesus, contemplando Jesus, aprendendo de Jesus. A melhor parte e a única coisa necessária. Nós somos criados para isso. Do contrário, você vai viver ansioso, afadigado e preocupado, estressado, depressivo e cheio de sintomas na sua vida por causa dessa ansiedade, dessa afadigação. Sabe, irmãos, Jesus está abrindo caminho para nós sobre a verdadeira felicidade. Nós pensamos que felicidade é ter dinheiro, é ter o aplauso dos homens. Nós pensamos que ser feliz é ter sucesso, é ter fama, ter vida nos prazeres, nas conquistas, no reconhecimento dos homens. Nós pensamos que isso é felicidade, porque a nossa concupiscência nos engana. E se tem um cara que pode nos ensinar, cara, é Salomão. E ele escreve Eclesiastes na velhice, trazendo conclusão. Ele está dizendo aqui: concluir uma coisa. Agora preste atenção. Esse cara, Salomão, ele escreveu Cantares na juventude, Provérbios na meia-idade, e Eclesiastes ele escreveu no fim da vida, quando ele já era um velho. E quem conhece a vida de Salomão sabe que esse cara foi o cara mais sábio do mundo. A Bíblia diz que ele recebeu sabedoria tal que nenhum homem antes teve e nenhum homem depois dele poderia ter a sabedoria que ele recebeu de Deus como um dom divino. E no fim da vida, na velhice, Salomão traz uma conclusão.
Eclesiastes capítulo 2 e o versículo 2 ele diz assim: concluí que rir é loucura, que alegria de nada vale. Então decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valia a pena debaixo do céu, nos poucos dias da minha vida humana. Então lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, construí reservatórios para regar os meus bosques, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, também tive bois e ovelhas, mais do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis das províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém de delícias. Tornei-me o cara mais famoso e poderoso de todos em Jerusalém, que antes de mim viveram. Não me neguei em nada do que os meus olhos desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei a realizar, e percebi que foi tudo inútil, foi como correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Olha o que ele disse, é correr atrás do vento, é inútil. Por isso que eu vou falar uma coisa, irmão, quem não está ligado com Deus, quem não está espiritualmente alinhado, não consegue ler o livro de Eclesiastes. Porque se você está naquela febre, não, eu preciso me dar bem, eu preciso ser feliz, eu quero alcançar, quero prosperidade, eu quero mudar de vida, eu quero ser, sabe? Você começa a ler Eclesiastes, você cansa, você fala, ixi, inútil, correr atrás do vento. Aqui está falando um cara que concluiu a vida, que chegou na velhice. Aqui está falando um cara que recebeu sabedoria de Deus como um dom especial, e ninguém teve sabedoria como ele. E ele conclui a vida dizendo isso: é correr atrás do vento, é inútil. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, eu estou dizendo que essa não é a busca pela felicidade. A verdadeira felicidade é uma contradição da felicidade que o mundo abraça. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, Mateus 5,3. Bem-aventurado significa feliz, sim ou não? E olha o que diz nas bem-aventuranças: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os puros de coração. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Felizes serão vocês quando vos caluniarem, quando vos insultarem, quando vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Felizes, olha o versículo 12: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa no reino dos céus. Sabe o que é isso aqui? São valores abandonados pela igreja. Dificilmente hoje você vai entrar numa igreja cristã que vai falar desses valores. Porque até a igreja entrou na mesma mão que o mundo. O cara vai no centro de macumba, o quê? Fazer o quê? Fazer trabalho para arrumar emprego, para crescer de cargo, para arrumar uma namorada, para casar.
E o cara que vem para a igreja vem fazer o quê? A grande maioria vem para mudar de vida também, vem para arrumar emprego, vem para se dar bem na vida. E aí quando consegue, abandona Jesus. Porque não quis Jesus. Quis o que Jesus poderia proporcioná-lo. E infelizmente essa mentalidade está impregnada na igreja. Deus quer impartir o coração dele com você. Deus quer se relacionar com você. Ele quer ser família com você. Ele não quer só te dar coisas. Ele vai te abençoar. É claro que Ele vai cuidar de você. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, nem pelo que comereis, nem pelo que bebereis. São os publicanos que buscam essas coisas. Ele diz assim: antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. O nosso alvo aqui nessa noite, irmãos, não é se dar bem aqui na terra, é entender o coração de Deus, é entender o projeto do céu para a nossa vida. Nós precisamos voltar a esses valores. Sabe o que é ser feliz no mundo? No mundo, o soberbo é feliz. A nossa mentalidade é que o rico é feliz. O que se dá bem às custas do outro é que é feliz. Essa é a nossa mentalidade. O que tem uma mulher por dia é feliz. O que se afoga nos prazeres dessa vida é que é feliz. O que persegue e oprime os mais fracos é que é feliz. O que ganha fama e reconhecimento dos homens é que é feliz. Essa é a nossa mentalidade sobre felicidade. E a felicidade que Jesus oferece não está ligada aos valores que o mundo abraça, gente. Para você ser verdadeiramente feliz, você tem que rejeitar a receita do mundo e abraçar os ensinos de Jesus para a sua vida. A felicidade verdadeira não está nas coisas externas, está nas coisas internas, não está nas coisas que você toca, não, querido, mas está na realidade que está dentro do seu coração. É aqui que está a verdadeira felicidade. Por isso que nada pode satisfazer você. As riquezas externas desse mundo não podem satisfazer você. Quanto mais o cara tem, mais ele quer ter. Essa é que é a verdade. Eu contei aqui uma vez que eu fui ministrar numa família de pessoas muito ricas, lá em Curitiba. Entrei na casa deles, era um castelo assim, irmão, murado de pedra, a casa toda de pedra, assim, parecia um castelo. Tinha uma piscina olímpica, uma casa só de empregados, no quintal, assim, um negócio enorme, assim, imenso. 6, 7 carros na garagem, nem até perdi a conta. Aí quando eu sentei para conversar: pastor, ora por nós, estamos passando dificuldade. Eu quase fiz igual o Chaves. É verdade, gente. Verdade. Porque quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Mais ela quer ter. Sempre tem um alvo. Porque o que você tem não satisfaz. Você pode ter uma felicidade momentânea, daqui a pouco passa. É igual quando compra carro, né? Compra o carro, primeira semana você lava, você faz questão de lavar, você lava. Você que lava. É ou não é? Daqui a pouco você está desanimado, você fala: essa porcaria aí, trocar, tem que comprar outra. É, ué. Porque nada satisfaz, irmão. Você sempre consegue visualizar algo mais. Quer ver? Quando alguém tem algo melhor do que o que você tem, pronto, você já tem um objetivo, chegar lá. Não satisfaz. Quantas pessoas milionárias em depressão? Quantos casos nós ouvimos nas mídias? Pessoas que tinham muito dinheiro, fama, riqueza, tiraram a própria vida. Infelizes. Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer com a Bíblia.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Palavras de sabedoria de Salomão. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe, por isso que as coisas externas não podem satisfazer você, porque tudo que não é eterno não satisfaz. Do coração do homem existe um anseio, a eternidade, e nada nesse mundo vai satisfazer, porque não é eterno. Carro novo não é eterno. Casa própria não é eterna. Por aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Nada satisfaz. Felicidade não está naquilo que você recebe. Felicidade está na relação, está na intimidade, está na amizade, está no amor com aquele que te deu todas as coisas, não naquilo que você tem. Por isso que a verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. É sentar mesmo e ficar olhando para Jesus, ouvindo. Única coisa necessária. E a mais importante. E não lhe será tirada. Marta, você está afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Está entendendo, gente? Agora eu quero dizer para você que a felicidade ela não é uma realidade para o futuro, porque a gente tem uma mentalidade, eu vou ser feliz quando Jesus vier, quando eu for para o céu, né, pastor? Não, é uma felicidade presente, é agora. Por isso que o texto não diz, bem-aventurados serão, o texto diz, bem-aventurados são, bem-aventurado é presente. É feliz agora. Nós já ouvimos muitas pregações que dizem que aqui é só sofrimento, aqui é só lamento, aqui é só dor, que felicidade é só quando Jesus buscar a igreja. Quem já ouviu pregações assim? Quando não, nós ouvimos um outro extremo de pregações que diz que a felicidade está baseada nas coisas terrenas. Aí chama o irmão para dar um testemunho, diz, vem cá, irmão, comprei um apartamento, glória a Deus, Deus é fiel. O milagre também pode chegar para você, irmão. É só você fazer um voto, um sacrifício. Mas a felicidade não está baseada nas coisas e nem nos resultados. A felicidade também não está programada só para a eternidade. É ser feliz hoje, é agora, é já. A felicidade, ela acontece a caminho da eternidade. Quem está a caminho da eternidade aqui, irmão? Eu estou a caminho da eternidade. Que caminho é esse? É aquele da porta estreita, que é mais difícil, mas é o caminho. Por isso eu sou feliz. Entende? E o que seria ser pobre de espírito? Bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito. Para você entender o que é pobre de espírito, eu vou começar explicando o que não é pobre de espírito. Não é pobreza financeira, porque pobreza não é um bem, como riqueza em si também não é um mal. Pastor, mas a Bíblia não diz, né, que a raiz de todo mal. Não, a raiz é o amor ao dinheiro. É a raiz de todo mal, não o dinheiro. Não o dinheiro. Então não significa ser pobre materialmente e nem rico materialmente. Ser pobre de espírito também não significa ter uma vida espiritual pobre. Não é pobre de amor, não é pobre de fé, não é pobre de ações, não é pobre de boas obras, não é pobre na oração, não é pobre na santidade, não.
Jesus disse para Laodiceia que se dizia rica. Apocalipse 3,17, ele disse para ela: tu és miserável, digna de compaixão, tu és pobre, está nua. Mas ela se dizia: sou rica, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aí Jesus olhou para ela e disse: você é miserável, pobre e nua. Também não é pobreza de autoestima. Sabe o que é pobreza de autoestima? Onde a pessoa se considera um coitadinho. E tem gente que até gosta disso, né? Comiseração. Não é ser pobrezinho. Não é ser feio. Ah, o pobre de espírito é o feio. Não é ser feio, irmão. Fica tranquilo. Se fosse, estava bom, né? Estava fácil. Bem-aventurado. Não é complexo de inferioridade. Isso não é virtude, isso é pecado. Ter complexo de inferioridade é pecado, irmão. Os espias que entraram na terra prometida, eles espiaram a terra, voltaram e disseram o quê? A terra realmente emana leite e mel, é aquilo que Deus falou através de Moisés. Mas o problema é o seguinte: nós somos gafanhotos. Eles são gigantes e nós, aos seus olhos, somos gafanhotos. Irmão, quando você se critica, estou falando da sua autoimagem. Não é você que você está criticando, é o Criador que fez você. E tem gente que tem problema grave com isso. Tem gente que fica na frente do espelho chorando. Porque tem um nariz de batata. Porque tem uma orelha de abano. Porque tem uma cabeça grande. É sério o que eu estou falando. É engraçado, mas é sério. Tem gente que chora na frente do espelho. Eu vou dizer uma coisa para você: isso é pecado, gente. Não é você que você está criticando, é o Criador que te fez. Pastor, então o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a plataforma para todas as outras virtudes. Jesus fala de várias virtudes: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Mas ele começa falando do pobre de espírito, porque é a plataforma para as outras virtudes. Eu não posso ter as outras virtudes sem primeiro ser pobre de espírito. Por isso ele começa com essa virtude. E o que é ser pobre de espírito? É se aproximar de Deus com mãos vazias, sem direitos, sem se achar alguma coisa, sem questionar, sem se achar merecedor de alguma coisa. Isso é ser pobre de espírito. É chegar pobre, dizendo: Senhor, não tenho nada, eu dependo do Senhor, eu me submeto à sua vontade, eu estou nas suas mãos. Senhor, eu dependo totalmente de ti. Se você não começar por aqui, você nunca terá virtude alguma. E são duas palavras do grego usada para pobre aqui. Tem a palavra penês e tem a palavra ptokos. Penês significa o que tem o suficiente para viver, só não tem o luxo. Tipo assim, o cara tem uma cama para dormir, só que não é aquela king box, é um colchãozinho. É pobre, mas tem uma cama. Tem comida na mesa, mas não é, né? Não é aquele... Qual que é o nome? Aquele banquete. Não passa fome. É pobre, mas não passa fome. Então penê significa o que tem o suficiente para viver sem luxo. Mas a segunda palavra para pobre aqui no grego é ptokos, que é pobre mendigo, que não tem nada, que é desprovido de tudo. E a palavra que Jesus usou aqui na tradução do grego para falar de pobre de espírito é ptokos.
é desprovido de tudo. É assim que nós devemos chegar na presença de Deus. Bem-aventurado, feliz é o homem que se apresenta desprovido, sem nada diante de Deus, confiando, sendo totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Esse é feliz, bem-aventurado. Você já parou para pensar por que Jesus não suportava os fariseus? Não. Todo episódio bíblico que tem um fariseu, Jesus dá uma burdoada nesses caras. Ele sempre era rude com esses caras. Com o adúltero ele tratava com amor, trazia para perto, perdoava, purificava. Mas com o fariseu, Jesus chutava o pau da barraca, chamava de víboras, sepulcros caiatos. Por quê? Já parou para pensar? Porque os fariseus se achavam melhores do que os outros. Eles faziam propagandas das suas qualidades e virtudes. Você já sentou com alguém que só fala de si mesmo? É fariseu, gente. Gente que você senta numa conversa, a pessoa só fala de si mesmo. Porque eu faço, porque eu tenho, porque eu comprei, porque eu fiz, porque eu. E se você fala alguma coisa, a pessoa diz, mas eu já fiz e eu já fiz melhor do que você. Eu tenho e o meu é melhor que o seu. Isso é um sentimento farisaico. Eles batiam palmas para eles mesmos. Eles se autoelogiavam, elogiavam as suas vidas de oração, elogiavam as suas esmolas, elogiavam os seus atos de piedade. Por isso que eu disse aqui outro dia, gente, desconfie de qualquer ministro que fique se gabando das suas coisas, dizendo que deu esmola, dizendo que deu isso, que deu aquilo, que fez isso, que fez aquilo, que ajudou isso. Esquece, irmão. É farisaísmo. É gente tocando trombeta nas praças para serem vistos pelos homens. Por isso que Jesus não suportava esses caras. O pior orgulho que existe é ter orgulho da própria santidade. Isso é o pior orgulho que existe. Aqueles que se achegavam a Jesus como o publicano eram justificados. Lembra da parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? Eu vou ler só a parte do fariseu. Lucas 18, 13. Eu vou ler só a parte do publicano. Do versículo 13. Ficou à distância, nem mesmo tinha coragem de levantar a cabeça ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Aí no versículo 14 ele diz, eu vos digo que esse homem, e não o outro fariseu que batia no peito e dizia, eu dou dízimo, eu faço tudo bonitinho. Não o outro, mas esse desceu para sua casa justificado. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, aleluia. Somente aquele que se reduz a nada é considerado pobre de espírito. É a atitude que Isaías teve no capítulo 6 de Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele diz, eu sou um pecador. É a atitude que Moisés teve, quando viu a sarça fumegando e ouviu a voz de Deus, dizendo, volta Moisés, e você libertará o meu povo. Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. É a atitude que Pedro teve, quando viu a pesca maravilhosa, disse, Jesus, se afasta de mim, porque sou um homem de lábios impuros. É a atitude que Paulo tinha, quando dizia, miserável homem que sou. É a atitude que Gideão teve quando estava malhando trigo no lagar, e o anjo apareceu para Gideão dizendo, você vai livrar Israel como se fosse um só homem. E Gideão disse, eu sou mais pobre, eu sou menor, a minha família é a menor de todas as tribos de Israel. Então o anjo diz, vai nessa tua força. Que força?
pobre de espírito. Pobreza de espírito é a força, é a manivela que Deus precisa para te usar na terra. Eu dependo totalmente da graça de Deus, eu não tenho nada. É assim que nós devemos nos apresentar. Principalmente quando você tem que dizer: eu não tenho. Porque, irmão, é mais fácil se tornar pobre de espírito quando realmente você não tem nada. Quando está ruim mesmo. Que, aliás, tem pessoas que Deus quer salvar tanto, que Deus ama tanto, que Ele permite que a pessoa perca tudo, seja humilhada na vida. Para quê? Para produzir pobreza de espírito, para arrancar o orgulho, a arrogância, a soberba do coração da pessoa. Aí, se você tem, é mais difícil. É mais difícil ter visão espiritual quando você é o cara, quando você é reconhecido. É mais difícil ter visão espiritual quando você tem dinheiro. Porque tudo que você diz: Deus tem me abençoado, você atribui que o dinheiro é o combustível de aprovação. Você diz: se eu tenho é porque Deus tem me dado, é porque Deus tem me aprovado. E muitas vezes somos engodados por isso. Nós precisamos ter consciência da verdadeira riqueza. E quão pobres são aqueles que pensam que são ricos. E quão ricos são aqueles que se dizem pobres. Olha o que Jesus diz para a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:9. Ele diz assim: conheço a tua pobreza, mas você é rica. Para outra que se dizia rica, tu pensa que é rica, mas tu é pobre. Para essa que se dizia pobre, tu é rica. Tu é rica. Porque quanto mais pobre de espírito você for, mais rico você será aos olhos de Deus. As virtudes só podem ser acrescentadas em você mesmo pelo quão pobre de espírito você for se tornando. E só depois que você conhece o vazio que está em você, que você reconhece a incapacidade que está em você, que Deus te enche de virtude. Só dá para encher o que está vazio, gente. Não dá para encher quem está cheio. Deus não pode encher você da graça dele quando você está entupido de você mesmo. Eu vou repetir para você gravar. Deus não pode encher você da graça dele quando você está entupido de você mesmo. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se você está transbordando de orgulho e de vaidades. Primeiro, tem que ficar vazio. Se você não for pobre de espírito, você não vai querer Jesus de verdade. Você não vai desejar a graça de Deus, a plena graça de Deus na sua vida. Porque você já se basta. Você está contente com você mesmo. E tem muita gente assim. Crente evangélico, batizado, na igreja. Não tem sensibilidade com Deus. Não tem fome de Deus. E por isso não sofre nenhuma metamorfose, não é transformado. Não tem virtudes. Irmão, quantos cristão você conhece que não tem virtude alguma? Desonesto, orgulhoso, mentiroso. Quantos? Enquanto você não for pobre de espírito, você não pode receber a graça de Deus. Então, portanto, você também não pode ir para o céu. Não, pastor, agora você pegou pesado. O senhor está dizendo que nem no céu não entra. Nem no céu você não entra. Não é salvo. A salvação só se conclui na sua vida
Primeiro, se você for pobre de espírito. Porque bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Deles é o reino dos céus. No reino dos céus só entra um tipo de gente: pobre de espírito. Ninguém é salvo por merecimento próprio. E como nós podemos saber que somos pobres de espírito? Quando tudo que você faz ou tudo que você tem é atribuído a Deus. A minha pergunta é: em quem você está confiando para ser aceito por Deus? Na graça e na misericórdia de Deus? Ou você está confiando em você mesmo, na sua capacidade, na sua bondade, nas suas boas obras? Tem gente que pensa que porque não bebe, não fuma, não mata, não furta, não engana, não comete adultério, não fornica, paga as contas, é honesto, trabalha, é bom pai, é crente, dá o dízimo. Pronto, isso basta, eu vou para o céu. Você só vai para o céu se você reconhecer que necessita da graça de Deus até para se aproximar de Deus, e que em você não existe qualificação alguma. Então você é pobre de espírito, você está pronto para a eternidade. Nada do que você faz te qualifica. Por isso que Ele nos julga por dentro, não é por fora. Por isso que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu fiz. Você já leu a história de Jó, irmãos? A história de Jó é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Você já conhece a história da sua provação. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu tudo. E no momento da sua provação, ele argumentou com Deus. E quais eram os argumentos de Jó? Ele dizia a Deus sobre as suas qualidades morais. O que Jó tentava convencer a Deus é: Deus, mas eu sou bom. Deus, mas eu sou justo. Deus, mas o que eu fiz, se tudo que tenho feito é a coisa certa. Se você ler o capítulo 38, 39, 40, 41, é Deus falando com Jó. E sabe que Deus dizia: ah, Jó, você está falando muito, baixa a bola aí que agora quem vai falar sou eu. E Deus dizia: Jó, aonde você estava quando eu coloquei as estrelas nos seus lugares? Jó, aonde você estava quando eu criei o firmamento, fiz divisão de águas? Onde você estava, Jó? E Deus começou a dar uma lição sobre a criação e sobre a existência de todo o universo. E Jó ficou ouvindo, e Deus dizendo: onde você estava? Você não estava, Jó, porque você não era. No capítulo 42, ele tem um encontro com a glória de Deus, e olha o que ele diz. No versículo 3 ele diz: certo de que falei coisas que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e eu não podia entender. Agora os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me desprezo, me abomino a mim mesmo, me arrependo e me humilho no pó e na cinza. Aqui Jó se torna pobre de espírito. Não pode haver uma fagulha de farisaísmo no seu cristianismo. Não podemos pensar que temos alguma coisa para sermos recomendados a Deus, porque nós não temos nenhum dom, nenhuma qualidade, nenhum predicado moral é o suficiente sem antes você se tornar pobre de espírito. Por que temos que ser pobres de espírito? Porque essa é a ordem criacional.
houve uma inversão dos valores na queda do homem. Quando o homem caiu, inverteu-se os valores. Então a concupiscência que tomou conta do homem, do mundo, é a cobiça da carne, é a ostentação dos bens e a soberba da vida. Por isso que o homem pensa que ser feliz é ser rico, é ser famoso, é ter sempre mais. Os valores originais de Deus, os de Deus, não tem a ver com o que você faz, mas com quem você se torna. E o que eu faço tem que ser reflexo da graça e da misericórdia. E quem eu me torno tem que ser reflexo da glória de Deus. O que eu faço, reflexo da misericórdia. Quem eu me torno é reflexo da glória. Quando alguém diz, cara, você diz, não, Ele é. Toda a glória seja dada a Ele. Ah, mas como você faz isso muito bem? Não, irmão, essa é a misericórdia de Deus. Eu não sou capaz por mim mesmo. No reino de Deus, ganha quem perde e perde quem ganha. Mateus 10:38, Jesus diz, quem não tomar a sua cruz e não me seguir não é digno. Então ele diz no 39, quem salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa encontrará a vida eterna. Esses são os valores do reino. Ser pobre de espírito é ser rico aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, ser cheio de si mesmo é ser pobre, miserável e nu. Ser pobre de espírito é uma bem-aventurança, ou seja, é ser feliz. É uma felicidade para o presente. É uma felicidade para o hoje. Por isso Jesus disse, dos tais é o reino de Deus. Um reino que já começou, que já iniciou, irmãos. Por isso que na oração modelo de Jesus, a oração que Ele nos ensina a orar, Ele diz o quê? Oreis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, e seja feita a tua. Como? Assim, na terra, como no céu. É um céu que já começou na terra. Já começou o céu para quem é salvo, querido. Por isso ele disse, dos tais é o reino dos céus. Não serão, mas é. É agora, é presente. A palavra bem-aventurado aqui, no grego, que é traduzido por feliz, no grego se pronuncia makairos. E makairos significa muito feliz. Não só feliz, mas muito feliz. Não é uma felicidade isenta de sofrimentos, mas é uma felicidade capaz de suportar o sofrimento. É o que diferencia o estado do estar e o estado do ser. Uma coisa é estar feliz, outra coisa é ser feliz. Exemplo, alguém que perdeu um ente querido, como Jó, que perdeu os filhos, que perdeu os bens, está triste? Está sofrendo? Está. Mas o seu estado do ser é feliz. O estado do estar está sofrendo, mas o seu estado do ser, ele está dizendo, como ele disse em Jó 19:25, depois de perder tudo, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, verei a Deus, e o verei com os meus próprios olhos, não outro, como anseia no meu peito o meu coração. Isso aqui é o estado do ser dizendo. Está triste no estar, mas o ser, no ser ele está enxergando a eternidade. Em contrapartida, existem pessoas que no estado do estar está vivenciando momentos de felicidade, de prazer que nada preenche. Nada preenche. E no seu estado do ser é de amargura, é de dúvida, é de medo, é de inseguranças, é de insatisfação. E aí a pessoa vive de momentos felizes.
Estar é passageiro. Estar é momentâneo. Estar é circunstancial. Ser é algo permanente. A palavra makairos para bem-aventurado é felicidade permanente, não passageira, não circunstancial. Não é estar feliz, é ser feliz. Então não importa o que você está passando, independente das circunstâncias que você está vivendo, você não se compara com ninguém, nem para dizer que é melhor ou para dizer que é pior. Sabe por quê? Porque você é pobre de espírito, e um pobre de espírito é humilde o suficiente para enxergar gratidão em Deus em todas as coisas, até mesmo nas coisas ruins. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele é grato. Diz a esposa: tu aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Isso é ser humilde, e por isso é feliz. É uma felicidade que depois será potencializada. Porque quando a igreja do Senhor subir para a eternidade, quando chegar o dia de nos encontrarmos com o Senhor nos céus, essa felicidade será apenas potencializada, mas ela já se iniciou aqui, irmãos. Na terra nós temos a alegria da salvação. Sabe aquela alegria que Davi ora dizendo: Pai, me dê de volta a alegria da salvação, porque estava afastado da presença de Deus. E ele chora na presença do Pai, pedindo a Ele uma única coisa: a alegria da salvação. É essa certeza permanente que traz paz, a paz que excede a todo o nosso entendimento. A felicidade permanente, ela preenche o vazio, a lacuna que ficou quando nos tornamos caídos, homens caídos. Gente, estamos vivendo hoje o reino da graça, mas chegará o dia que nós viveremos o reino da glória. Hoje nós vivemos o reino da graça, mas nós estamos aqui se preparando para o reino da glória. E no reino da glória o que nós vamos gozar é incomparável. 1 Coríntios 2,9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus está preparando, querido, não cabe na nossa imaginação. Eu ia dizer inimaginável. Consegui. Aleluia. A minha pergunta para você é: você está vivendo o reino da graça? Está se preparando para o reino da glória? A minha pergunta para você é: você é feliz? Você é pobre de espírito? Você tem a verdadeira felicidade? A minha pergunta: quem é você na mensagem de Jesus que diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Qual é a posição que você ocupa? A de humilde, a de orgulhoso? A nossa luta deve ser para angariar as virtudes que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Não venha para a igreja atrás de carro, casa, dinheiro, emprego. Cara, esquece isso, meu irmão. Venha para se tornar uma pessoa melhor. Venha para a casa de Deus para orar, dizer: Pai, me ajude a ser um homem melhor. Me transforma a sua imagem, eu quero ser humilde como você. Venha desprovido. Reconheça a sua incapacidade. Venha para olhar para si mesmo. Cara, olhar para Jesus é olhar para um espelho que revela você mesmo. Tente ter um encontro com a sua humanidade e veja como você é ruim. Porque quando você enxergar o quanto você é ruim, você pode chegar diante de Deus pobre de espírito, reconhecendo suas imperfeições, suas fraquezas. Você pode ser um canal de bênção na vida das pessoas à sua volta. O que vai pregar o evangelho ao mundo não são as conquistas, não é onde você chegou. Meu irmão, ninguém vai querer vir para a igreja porque você ficou rico.
Se essa pessoa quiser vir para a igreja porque você ficou rico, essa pessoa não está atrás de Deus, está atrás da riqueza. As pessoas vão querer Jesus porque você é diferente, porque você se tornou humilde o suficiente, transformado o suficiente, diferente. Dá gosto de conversar com um pobre de espírito. Ele mais escuta do que fala. As pessoas gostam e precisam mais ser ouvidas. Um pobre de espírito discipula o mundo através da humildade. Transforma sua casa, sua família e seus filhos em verdadeiros discípulos de uma origem celestial e não carnal, e não da terra. Nós devemos renunciar às nossas concupiscências, a da cobiça dos olhos, a das riquezas do mundo, a da satisfação da nossa carne. E a única forma é se apresentando diante do Senhor, dizendo: eu sou miserável. É se apresentar diante dele dizendo: Pai, eu sou um pecador, afasta-te de mim. E quando Pedro disse: afasta-te de mim, Jesus agarrou nele. Quando Isaías disse: eu sou um homem pecador, ele mandou um anjo com a brasa de fogo, tocou nele. É tudo que Deus está esperando você dizer. Eu sou incapaz, eu não tenho mérito algum, eu não tenho capacidade alguma. Ele está esperando você pedir perdão pelas pessoas que você ofendeu, pelos direitos que você relutou e lutou a vida inteira, ferindo pessoas, magoando pessoas, amigos, entes queridos. Deus está esperando que você reconheça a pobreza de espírito, coisas que talvez você até tivesse razão, mas você foi duro de coração. E Deus espera que você se submeta até mesmo àqueles que te ferem a cara, aqueles que te batem no rosto. Dê o outro lado, dê a capa e também a túnica. Deus espera que hoje você reconheça que o seu orgulho tem roubado você do centro da sua vontade, e o seu orgulho tem impedido você de ser feliz de verdade. Quando você se torna pobre de espírito, é como se um peso estivesse saindo das suas costas. É a troca do jugo com Jesus. O meu fardo é suave e leve. Porque quando você anda lado a lado com Jesus, você é pobre de espírito. Porque Jesus é pobre de espírito. Jesus não aceitava adulações. Ele sempre dava um mérito ao Pai. Jesus nunca fez nada para se amostrar. Jesus nunca fez nada para ser reconhecido. Ele morreu por nós. Ele deu a vida dele para nos salvar. Ele foi pobre de espírito. Fica de pé comigo nessa noite. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu quero convidar aqui na frente você que reconhece que precisa se tornar pobre de espírito para ser feliz de fato. Eu quero convidar aqui na frente você que é orgulhoso, você que está cheio de vaidades, que está impedindo você de ser feliz de verdade, que está impedindo você de ser pobre de espírito. Vem aqui. Você que não consegue resolver uma briga com pedido de perdão, vem para cá. Você que não consegue resolver uma desavença com humildade, vem para cá. Vem se tornar pobre de espírito, porque esse é o nosso clamor. Isso fará de você uma pessoa feliz de verdade. Tem um ditado que diz: é melhor perder uma briga do que perder um amigo, cara. E isso nos faz mais feliz. Aleluia. Ore cantere bashere cantere barabaraba.